Olá, meu nome é Jennifer, faço parte do grupo PET Engenharias da UFES e daremos sequência à série de videoaulas de pré-cálculo e hoje revisaremos expressões algébricas. As expressões algébricas são expressões matemáticas que envolvem letras, chamadas de variáveis, números na frente das letras, chamados de coeficientes, e operações da aritmética. As variáveis representam valores ainda não conhecidos e pode ser qualquer valor numérico. Os coeficientes, escritos na frente das letras, deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos às letras, ou seja, a operação matemática entre coeficiente e variável é a multiplicação. Expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. Nos problemas específicos, os valores devem ser dados para a resolução. Por exemplo, podemos encontrar expressões algébricas quando se é necessário calcular área de figuras com formatos já conhecidos, como por exemplo círculo, retângulo, trapézio, os quais já possuem expressões próprias para o cálculo, devendo apenas substituir as variáveis pelos valores das figuras em questão. Vejamos um exemplo do cálculo da área de um retângulo pela fórmula. A fórmula para o cálculo da área de um retângulo é a seguinte: A é igual a B vezes H, onde A representa a área, B a base do retângulo e H a altura. As variáveis B, que representa a base, e H, que representa a altura, devem ser substituídas por valores numéricos dados no problema, como, por exemplo, esse retângulo que vemos abaixo, onde a base tem 8 centímetros e a altura tem 4 centímetros. Trocando esses valores na fórmula, temos que a área vai ser igual a 8 vezes 4, base vezes altura, chegando ao valor de 32 centímetros quadrados. O valor de uma expressão algébrica depende do valor que será atribuído às letras. Para calcular o valor de uma expressão algébrica, devemos substituir os valores das letras e efetuar as operações indicadas. Lembrando que, entre o coeficiente e a letra, a operação é a de multiplicação. Quando uma expressão algébrica apresenta apenas multiplicações entre o coeficiente e as letras, que é a parte literal, ela é chamada de monômio. Vejamos então alguns exemplos de monômios. 3x, onde 3 é o coeficiente e x é a variável ou incógnita. 7xy, onde temos duas variáveis, x e y, e 7 como coeficiente, y, onde tem a variável y, e o coeficiente não aparece, mas está subentendido, que é o valor 1, e 20, que é apenas a parte numérica, que também pode ser considerado um monômio. Monômios semelhantes são os que apresentam a mesma parte literal, ou seja, mesmas letras com mesmos expoentes, como por exemplo, os monômios 4xy e 30xy são semelhantes, porque sua parte literal xy são iguais. Já os monômios 4xy e 30x² y³ não são semelhantes, pois, apesar das letras serem as mesmas, x e y, os expoentes dessas letras não são iguais. Quando uma expressão algébrica possui somas e subtrações de monômios não semelhantes, é chamada de polinômio. Ou seja, polinômios são adições e subtrações de dois ou mais monômios. Vejamos então alguns exemplos de polinômios. Primeiro exemplo: 6x mais 2y mais 8z. É um polinômio formado por 3 monômios, entre os quais existe a operação de adição. Segundo exemplo: menos 3y menos 2x menos 5z. Polinômio formado pela subtração de 3 monômios não semelhantes. Terceiro exemplo: menos 2xy² mais 7x² z
menos 3ay, um polinômio formado por soma e subtrações de monômios não semelhantes. Vamos ver agora, então, operações algébricas que envolvem polinômios. A soma ou a subtração algébrica são feitas, primeiramente, agrupando-se os termos semelhantes dos polinômios, os monômios iguais, e realizando a operação entre os coeficientes desses monômios. E a parte literal apenas é repetida. Vamos ver então um exemplo. Abaixo temos a soma de dois polinômios, 2x² mais 3y² menos 5x, primeiro polinômio, e segundo polinômio, 3x mais 2y² menos 3xy. Para somar esses polinômios, primeiramente devemos agrupar os termos semelhantes, ou seja, os monômios semelhantes. Os termos semelhantes são 3y² do primeiro polinômio e 2y² do segundo polinômio. Também temos o menos 5x do primeiro polinômio e o 3x do segundo polinômio. Segue-se, então, a soma dos coeficientes dos monômios semelhantes. 3 mais 2 dos monômios 3y² mais 2y², que resulta em 5y², e menos 5 mais 3, os coeficientes dos monômios menos 5x mais 3x, resultando em menos 2x. E assim temos o polinômio resultante da soma dos outros dois polinômios do início, 2x² mais 5y² menos 2x menos 3xy. A multiplicação algébrica é feita multiplicando-se termo a termo, ou seja, é aplicada a propriedade distributiva da multiplicação. Para multiplicar a parte literal, usamos a propriedade de potenciação para a multiplicação de mesma base, ou seja, repete-se a base e soma-se os expoentes. Vamos ver agora o exemplo. 3x mais 2y, o primeiro polinômio, vezes x mais 2y, o segundo polinômio. Para aplicar a propriedade distributiva, devemos pegar cada termo do primeiro polinômio e multiplicar por cada termo do segundo polinômio. Dessa forma, teremos 3x, o primeiro termo do primeiro polinômio, vezes o primeiro termo do segundo polinômio, x, mais 3x vezes o segundo termo do segundo polinômio, 2y, mais 2y, que é o segundo termo do primeiro polinômio, vezes o primeiro termo do segundo polinômio, mais 2y vezes o segundo termo do segundo polinômio. Sucedendo a operação, chegamos no resultado de 3x² mais 8xy mais 2y². Na divisão de polinômios, devemos dividir os coeficientes entre si e a parte literal entre elas mesmas, tomando cuidado ao dividir as potências e usar as regras de divisão de potência, bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Os polinômios podem ser divididos por outros polinômios ou por monômios. Na divisão de polinômio por um monômio, é importante lembrar que cada termo do polinômio vai ser dividido por aquele monômio. Vamos acompanhar através do exemplo. No seguinte exemplo, temos o monômio 2x, que divide o polinômio 6x² mais 2xy menos 2y. Como foi dito, cada termo desse polinômio vai ser dividido pelo monômio, ou seja, 6x² vai ser dividido por 2x, 2xy vai ser dividido por 2x e menos 2y vai ser dividido por 2x. Para efetuar essa divisão, vamos dividir coeficiente por coeficiente, variável por variável. 6x² dividido por 2x.
6 dividido por 2, que é igual a 3, e x² dividido por x. Lembremos das operações de potenciação. Repete a base, subtrai o expoente. X é a base, temos o 2 e o 1 como expoente. O 1 está subentendido no 2x. Então, 2 menos 1 igual a 1, resultando assim em 3x. No próximo termo, temos 2xy dividido por 2x. Divisão de coeficientes, 2 dividido por 2 igual a 1, vai ficar subentendido no resultado. E temos uma divisão de uma multiplicação, ou seja, observe que no numerador dessa fração temos a multiplicação de x por y. Então, quando efetuamos a divisão de xy por x, o termo que vai sobrar é o y. No último termo a ser dividido, temos menos 2y sobre 2x. Então, primeiro, divisão dos coeficientes, menos 2 dividido por 2, resultando em menos 1. 1 vai ficar subentendido lá na resposta. E a divisão de y por x. São incógnitas diferentes, então vamos repetir essa divisão lá no resultado. Por fim, chegamos à expressão algébrica 3x mais y menos y sobre x. Na divisão de polinômio por polinômio, primeiramente temos que verificar o grau do dividendo, para ver se é maior ou igual ao grau do divisor. Caso não seja, não será possível efetuar essa divisão. O grau ele é observado pelo expoente da variável. O maior expoente vai dizer o grau daquela expressão. Agora o exemplo, temos o dividendo, que possui grau 3, observe o expoente da variável. O maior expoente vai ditar o grau dessa expressão. E como divisor, temos um polinômio de grau 2. Então, essa divisão é possível. Para efetuar essa divisão, vamos primeiro determinar o grau que deve ter nosso polinômio do quociente. Observe que o nosso dividendo possui grau 3 e o divisor possui grau 2. Pelas propriedades de divisão de expoentes, repetimos a base, subtraímos os expoentes. x² dividido por x², observemos o primeiro termo dos polinômios, resultaria em x elevado a 1. Então, o grau do nosso polinômio, do nosso quociente, vai ser 1. Descobrimos, então, o grau do nosso coeficiente. Agora, vamos dar sequência à divisão. Para fazer isso, vamos observar primeiramente o primeiro termo de cada polinômio, tanto do dividendo quanto do divisor, e achar o coeficiente dessa divisão. Dividindo 3x³ por x², chegamos ao resultado de 3x. Esse 3x vai estar lá no nosso quociente. Agora pegamos esse 3x e vamos multiplicar pelos outros dois termos que temos lá no nosso divisor, o x e o 2. E vamos achar um resto. Vamos efetuar a divisão, observar como ela se segue, que fica mais fácil de entender. Com o 3x que achamos no nosso quociente, vamos fazer a operação contrária. Ao invés de tentar seguir a divisão do dividendo pelo divisor, vamos multiplicar nosso quociente pelo divisor e subtrair do dividendo. Observe que é mais claro. 3x vezes x² é igual a 3x³. Colocamos esse 3x³ embaixo do nosso 3x³, do lado do dividendo, só que com sinal contrário. Continuando. 3x vezes x igual a 3x². Colocamos aqui embaixo do dividendo com sinal contrário. 3x vezes 2 é igual a 6x. Embaixo do dividendo com sinal contrário.
Embaixo do nosso dividendo ficou, então, menos 3x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 6. Quando subtraímos o nosso dividendo por esse polinômio resultante da multiplicação do quociente pelo divisor, chegamos ao polinômio menos x ao quadrado menos 4x menos 1. Agora, vamos pegar esse polinômio que encontramos, menos x ao quadrado menos 4x menos 1, e dividir por x ao quadrado mais x mais 2. Como proceder isso? Observamos o primeiro termo de cada polinômio, dividimos esse primeiro termo. Menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado é igual a menos 1. Agora, com o menos 1 que encontramos, multiplicamos ele pelo divisor, encontramos um polinômio que vamos subtrair desse restante do dividendo e vamos ver o que temos de resto. Menos 1 vezes x ao quadrado é igual a menos x ao quadrado. Vamos colocar com o sinal contrário lá embaixo, que fica mais x ao quadrado. Menos 1 vezes x é igual a menos x, colocando com o sinal contrário, mais x. Menos 1 vezes 2 igual a menos 2, com o sinal contrário, mais 2. Agora, subtraímos x ao quadrado mais x mais 2 de menos x ao quadrado menos 4x menos 1. E encontramos o resto, menos 3x mais 1. Observe que o nosso resto, menos 3x mais 1, tem o grau menor que o grau do divisor, x ao quadrado mais x mais 2. Então, aí encerramos a divisão, porque não podemos dividir mais, já que o grau do dividendo está menor que o grau do divisor. Observe agora algumas regras práticas das expressões algébricas. Obrigada por assistir esse vídeo, segue o Pet lá no Instagram e qualquer dúvida pode nos mandar um e-mail. Até a próxima!